E aí galera, tudo bem? Aqui é o Luiz Carlos Benveniste e este é o Círculo de Forró. E antes de contar a vocês como foi que o Círculo de Forró veio parar aqui no YouTube, eu gostaria de dizer que esse vídeo tem o patrocínio da Petiscos do meu amigo Rony. Ele atende todo o Vale do São Francisco, desde Petrolina até Juazeiro. Então, se no fim de semana você quer tomar cervejinha e quer um petisco diferenciado, não quer gastar muito, então tu vai ligar para 99966 1366. 99966 1366 do meu amigo Rony, o Petiscos. Eu já provei e eu garanto a vocês, é uma delícia, tá certo? Então, obrigado meu amigo Rony pela parceria, por estar patrocinando o primeiro vídeo do Círculo de Forró, sob o meu comando, claro, aqui no YouTube. Então, eu gostaria de falar um pouco da história do Círculo, para quem não conhece, tá certo? Então, o Círculo nasceu há 13 anos atrás, eu ainda morava na cidade de Curaçá, na Bahia, só que o Círculo nasceu um pouquinho antes, né? Mas foi na cidade de Curaçá, na Bahia, que eu coloquei essa ideia para frente. E por que surgiu o Círculo, né? Eu acompanhava alguns sites, né, de forró e às vezes eles postavam alguma coisa que eu discordava ou que não correspondia, vamos dizer assim, à verdade dos fatos. E quando eu ia comentar, eles tinham filtro, né? Eles só aprovavam quem eles realmente queriam, né? Se você dissesse alguma coisa que fosse contra, né, o que eles haviam postado, então eles não aceitavam aquele comentário. Então, como isso acontecia com uma certa frequência, eu tive a ideia de criar um site, digamos assim, numa rede social que na época era o Orkut. Então, eu criei o grupo que na época se chamava Comunidade Círculo de Forró. E aí a gente começou a postar, eu comecei a postar, na verdade, né, artigos de opinião principalmente, que esse é a grande marca do Círculo, são os artigos de opinião, onde a gente mostra o que foi que a gente achou, né, da música nova, do clipe, né, do CD que foi lançado, será que valia a pena consumir, entendeu? Então, a partir daí, né, por esse norte, foi que o Círculo se desenvolveu. E a ideia era que todo mundo pudesse postar, opinar livremente, desde, claro, com respeito, né, aos outros membros, com respeito aos artistas, né, a quem nós estávamos nos dirigindo. Beleza, então, no começo, algumas pessoas, digamos assim, acreditaram, né, nessa proposta, nessa ideia, né, e ela foi crescendo ao longo dos anos, né, se tornando uma referência, porque quando eu criei o Círculo, qual era a minha ideia? Eu queria poder influenciar os acontecimentos, né, no forró. Influenciar no bom sentido, né? Principalmente pelo fato de que já naquela época do Orkut, o que a gente chama hoje de forró de qualidade, e só para constar, eu acho que o primeiro grupo na internet que cunhou essa expressão forró de qualidade foi o Círculo, né? Porque a gente nasceu para isso, para salvar ou resgatar, pelo menos, o forró de qualidade, que, como eu havia dito agora há pouco, já naquela época, né, havia começado a perder espaço, a perder relevância, né, e muito forró meia boca tinha surgido, entendeu? Muita máfia, enfim, tanta coisa ruim que eu, como pessoa grata que sou por ter vivido, né, uma adolescência toda praticamente ouvindo forró das antigas, e a pessoa que sou hoje eu devo a essa época, né, o cidadão que me tornei, eu devo também ao que eu escutava naquela época. Então, como eu não queria perder e queria que outras pessoas pudessem usufruir, né, ou pelo menos ver como era, como foi e tal, então eu decidi abraçar a causa do forró de qualidade, tá certo? Então, a gente começou no Orkut, depois que o Orkut foi se acabando, né? Eu lembro, vou contar uma história engraçada para vocês.
ficou pouca gente no Orkut. E no último dia estávamos nós, parecia um velório, todo mundo no grupo esperando da meia-noite, que era a hora que o Orkut ia fechar de vez. E eu lembro de ter ficado eu, Marcos, a Dani, o Ale, o Emanuel Luiz, muita gente que está comigo desde o início. E foi assim uma despedida triste do Orkut, porque a gente gostava muito do formato, né? Ele era uma rede social que casava certinho, né, com as ideias, né, do círculo. Dava pra gente, vamos dizer assim, explorar assuntos com mais profundidade, né, pelo formato que ele se apresentava e tal. E aí a gente relutou um pouquinho antes de ir para o Facebook. E antes de ir para lá, nós tentamos ir para uma rede social russa chamada VK. E fomos. E ficamos um tempinho lá e tal, e depois acabamos cedendo, né, aos encantos, vamos dizer assim, do Facebook. Enfim, entramos no Facebook e demos um salto, né, no alcance, né, das publicações do Círculo. E depois disso acabamos entrando no Instagram, né, que até um mês e meio atrás era pouco movimentado. Enfim, e finalmente decidimos investir lá também, tá certo? Então, daqui a pouquinho eu volto para contar o restante dessa história, tá certo? Valeu! E aí, galera, voltamos para terminar aquela historinha, né, que eu estava contando a vocês a respeito da atuação do Círculo no Instagram, que tem crescido, graças a Deus. Inclusive, como eu postei lá na página, no grupo da gente do Facebook, muita gente já está se incomodando, né, com o crescimento do grupo, mas eu não estou nem aí, né? Então, assim, além do Facebook, onde nós temos quase 40 mil pessoas, temos 3.700 pessoas no Instagram, nós estamos dando esse passo inicial aqui no YouTube para levar a vocês de uma maneira mais lúdica, didática, né, aquelas informações que a gente costuma fazer, né, nas outras duas redes sociais que eu acabei de citar, tá certo? Então eu vou dar algumas notícias aqui para vocês, tá certo? Socorro Lima está completando 25 anos de carreira e vai fazer uma live o mês que vem recheada de convidados. Então vai ser assim, imperdível, né? A gente vai mostrar tudo isso lá no Facebook, lá no Instagram, então não percam. Logo a gente vai estar divulgando, né, a data. Eu sei que é numa terça-feira e vou contar a vocês uma novidade. Eu até fui convidado para apresentar a live de Socorro, mas infelizmente não poderei ir por causa do dia, mas fica aqui registrado, né, a minha gratidão pela pessoa de Socorro Lima, porque desde o comecinho, lá no Orkut, ela está junto com a gente, defendendo e divulgando, né, o Círculo de Forró. Então, grande parte do sucesso do grupo se deve a Socorro Lima, esse cavalo de pau, tá certo? Quer dizer, hoje em dia é só Socorro Lima, não tem mais eles nada não, né? E deixa eu dizer a vocês, a gente postou também lá no Facebook um banner e deixou, digamos assim, um mistério, né, referindo-se ao dia 11 de julho. Né? O que é que vai acontecer dia 11 de julho? Eu não vou dizer aqui porque eu não sou besta, mas vocês podem ter certeza que uma coisa que o mundo forrozeiro tanto queria vai acontecer nesse dia. Então fiquem ligados, né, nas redes sociais do CF, que vocês vão ficar sabendo breve o que vai acontecer dia 11 de julho. Minha gente, vai ser o bicho, viu? Assim, vai ser fora do normal, entendeu? Assim, eu estou torcendo para que dê tudo certo e vai dar certo. Então, brevemente a gente vai estar dando mais informações de como é que vai ser, tá certo? E outra notícia que eu queria dizer a vocês, não é uma coisa assim muito boa, porque, assim, infelizmente o meio forrozeiro tem de tudo. E quando eu quero postar uma notícia ruim lá no Facebook ou lá no Instagram, eu sempre coloco nuvens negras e uma imagem, né, com nuvens negras, e digo que nuvens negras estão a caminho, né, do meio forrozeiro. E eu digo a vocês que infelizmente nuvens negras estão vindo, e assim, vai ser uma coisa que vai dividir o meio forrozeiro, infelizmente. Eu não posso dizer ainda o que é, mas uma hora vaza. Mas eu só queria dizer que eu fiquei muito triste, porque a gente gosta de todo mundo, torce para que todo mundo se dê bem,
Mas infelizmente tem coisas que não tem a ver com a gente, tá certo, minha gente? É só uma coisa entre, enfim, entre outras pessoas, entre outras bandas, né, que talvez venha a acontecer de fato e que vai deixar muita gente triste, dividido, mas fazer o quê, né? São coisas do nosso forró. E eu gostaria de falar também da música nova do Forrozão Tropicália, né, que como a gente já anunciou lá no Facebook, é uma música que ela vai contar um pouco da minha história de vida, eu e minha esposa, de como a gente conheceu, de como a gente se encontrou e de como floresceu e vivemos, né, juntos até hoje, apaixonados um pelo outro. E tudo isso vai ser homenageado, digamos assim, numa música da Forrozão Tropicália, que brevemente será lançada com exclusividade nas redes sociais do Círculo de Forró, tá certo? Então, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, né, ativa o sininho de notificações se ele já estiver disponível e espalha a novidade, minha gente, porque o Círculo de Forró veio para ficar aqui no YouTube. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo para não ficar longo e cansativo, tá certo? Mandando alguns alôs para minha moderação, primeiramente, porque muita gente acha que eu trabalho sozinho. Não. Toda a parte visual do círculo é responsabilidade do Luiz Berta Júnior. Foi ele, inclusive, ó, que atualizou a marca do círculo. Ficou lindíssimo. Então, a gente usa ela no Instagram, usa ela no Facebook e está usando ela agora no YouTube, né? Tá certo? E mandar um alô também para Marcos, o nosso detetive, para o Jefferson, para a Aline, né? Uma equipe coesa, o Ale de São Paulo, que é um cara espetacular, enfim. Então, um abraço para minha moderação, né? Vocês são show de bola e o círculo só está onde está hoje por causa de vocês, tá certo? Mandar um alô também especial para a galera do CF Spinel, que é o nosso grupo secretíssimo no WhatsApp, e o CF 2.0, que é um grupo que é aberto para algumas pessoas. E eu não poderia esquecer jamais de mandar um abraço para meu amigo, meu irmão de fé, o Emanuel Luiz, lá de Catende. Eu gosto demais dessa pessoa, desde sempre. Ele acreditou no grupo e foi um dos que me incentivou a vir aqui para o YouTube, tá certo? E não poderia esquecer também Rony da Petiscos, que é meu braço direito aqui na cidade. Tudo a gente resolve junto, a gente sempre está junto nas lives, nos shows de Marcelo e Rayane, fazendo aquela cobertura bacana para vocês, tá certo? Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui dividindo, né, aquilo que eu consigo, né, nos bastidores para trazer para vocês, tá certo? Esse é só o começo do Círculo de Forró no YouTube, tá certo? Valeu!